Na verdade, assim, existe mais de um motivo para eu ter tomado essa decisão. A primeira delas é baseada na minha própria vivência. Eu moro aqui desde 1996, eu concluí meu ensino médio aqui no Colégio Valêncio Soares Rodrigues, e como muitos jovens que terminam o ensino médio, eu tive que buscar oportunidades fora da cidade. Eu cheguei a fazer o magistério, que na época tinha o curso chamado Curso Normal do Ensino Médio, que era o magistério, mas eu vi que eu não ia seguir na área da educação. Então, eu comecei a pensar qual área que eu iria seguir. E nisso, eu vi que não tinha outra opção na cidade. Aí, a primeira coisa que eu fiz foi buscar um cursinho pré-vestibular, mas eu não tinha condições de pagar. Então, eu fui encontrar o cursinho popular lá na Universidade de São Paulo. Eu fazia o cursinho pré-vestibular da Faculdade de Psicologia, né, da Psico-USP, e meu pai me ajudava, né, mesmo assim, dentro das condições dele, porque a gente nunca teve, assim, dinheiro para poder ficar pagando colégio particular, nem nada, mas ele me ajudava dentro das condições dele. Num dado momento, ele falou para mim, falou, filha, eu só tenho condições de pagar mais um ano de cursinho ou um curso técnico para você começar a trabalhar. E foi quando eu tomei essa decisão e encontrei um curso técnico em Cotia, de patologia clínica, e que me abriu as portas para o mercado de trabalho. Só que esse mercado de trabalho foi... Eu fui caminhando, quando eu vi, eu estava lá na Vila Mariana, trabalhando na Unifesp. E eu fiquei muito tempo trabalhando em São Paulo, trabalhei uns bons anos na Unifesp, depois prestei concurso e passei na Universidade de São Paulo como técnica de laboratório e fiquei 8 anos trabalhando na USP. Aí eu me casei e tive minha filha, e a maternidade me trouxe uma visão diferente, né, da realidade que eu vivia. Eu tinha uma rotina, assim, muito puxada, porque, como muita gente que mora aqui na cidade, eu acordava 5 horas da manhã, 4h30, para poder ir trabalhar, e depois estudar também, fazer minha faculdade. E depois que eu concluí tudo e tive a minha filha, eu falei, não dá para eu seguir nessa rotina insana. E foi quando eu voltei para Vargem Grande, 100%, e estou há 5 anos aqui na cidade. Mas quando eu retornei, por incrível que pareça, muitas das faltas de oportunidade que eu vi naquela época, em 2000, quando eu concluí meu ensino médio, eu continuei encontrando. E eu pensei, gente, não é possível, mais de 20 anos e não houve um desenvolvimento tão significativo assim que pudesse incluir os jovens de ensino médio dentro das oportunidades de formação, né, para a idade, formação técnica, cursinho pré-vestibular e também de trabalho, porque eu sou farmacêutica, né, e a maioria das oportunidades de trabalho, dependendo da área, a gente não encontra aqui na região. E eu comecei a empreender dentro de casa, parti para a parte de empreendedorismo, que foi um outro aprendizado que eu comecei a ter, e também uma oportunidade de ver como que se dava o empreendedorismo aqui na cidade. Não foi muito fácil. E dentro dessa trajetória, nesses 5 anos, eu acabei conhecendo algumas pessoas que foram muito importantes para mim profissionalmente. E agora, próximo das eleições, eu tive a oportunidade de conhecer o João Neto. E quando eu conheci o João Neto, que eu tive a oportunidade de conversar com ele, eu me identifiquei muito com a visão política dele, me identifiquei muito com as propostas que ele tinha, e eu vi ali uma oportunidade de conseguir trazer mudanças para a cidade. E foi quando eu pensei assim, puxa, eu acho que eu posso contribuir. Então eu tomei essa decisão, falei assim, posso me candidatar? Será que eu posso participar como candidata a vereadora? Ele falou, pode. E aí eu me candidatei.
eu pretendo, assim, ter uma frente voltado para a minha vivência, porque eu acho que a gente pode dar o nosso melhor dentro daquilo que a gente vive, né? Eu acredito muito nisso. Então, eu tive essa experiência como empreendedora aqui na região. Então, eu tive a oportunidade de participar, por exemplo, da feira de artesanato da cidade e ver as dificuldades que tinham dentro da feira, e sendo que a feira é uma coisa assim muito positiva para o nosso município. Então, eu tenho assim vontade de fortalecer tanto essa parte dos artesãos, quanto também eu tive a oportunidade de conhecer assim muitas mulheres como eu que empreendem em casa. Muitas vezes mulheres, não é o meu caso, mas assim, muitas mulheres são chefe de família, acabam tendo que fazer do seu empreendedorismo o seu sustento. Então, eu peguei isso como uma frente para poder também fazer parte das minhas pautas. Eu tenho formação em farmácia, não tenho formação em gestão de saúde pública, mas eu tenho uma vivência dentro da saúde pública. Então, eu tenho realmente intenção de contribuir para a saúde pública do município, porque eu acho que eu posso agregar. Eu quero trazer essa bagagem do que eu já vivenciei. E eu tenho também essa vivência dentro do município quando eu era mais jovem, quando eu tinha 15, 18 anos. Então, eu sei o que o jovem sente quando ele termina o ensino médio. E, para minha surpresa, não teve assim uma mudança muito significativa para esse jovem, mesmo nos dias atuais. Então, essas são as 3 frentes que eu quero contribuir com mais foco. Eu estou, assim, procurando me apresentar para as pessoas. Assim como eu estou tendo a oportunidade aqui de conversar com você, que eu acho que é uma oportunidade muito boa. Eu estou num grupo que não dispõe de grandes montantes para campanha política. Desde o início, o João Neto deixou isso muito claro. E, na verdade, a gente não tem assim, nosso principal foco não é o financiamento da campanha, mas é a maneira como a gente vai fazer essa campanha. E a maneira como a gente está fazendo essa campanha é justamente buscando a maior cobertura de comunicação. A gente está vivendo uma situação nova, que é a situação de pandemia, onde a gente não pode também sair diretamente para todos os lugares, né? Tem que ser com cautela, tem que seguir critérios, mas dentro dessa cautela e desses critérios, a gente está procurando conversar com as pessoas, levar as nossas ideias, levar os nossos propósitos, para que o maior número de pessoas possa conhecer cada um de nós. Eu procurei no município saber como que tá, porque eu pensei assim, não é possível que não tenha. Atualmente em Vargem Grande Paulista, nós temos algumas estruturas de formação técnica, que são pequenas, mas elas existem. Nós temos uma sala descentralizada de uma ETEC, que na verdade pertencia ao município de Mairinque, e nós aqui, as gestões, né, do município, conseguiu trazer uma sala aqui para o nosso município, oferecendo alguns cursos. Porém, não é uma estrutura própria de Vargem Grande, pelo que eu entendi. É uma sala descentralizada e já teve algumas turmas que se formaram dentro da parte de logística, mais ou menos nessa área, logística, administração, e nós tínhamos um galpão que era do SESI, que era de uma formação pelo SESI, mas ele está fechado atualmente. Eu não sei exatamente por qual motivo. Então, a minha ação vai ser assim, fortalecer o que já tem aqui na cidade, porque assim, vontade, a gente tem vontade de... A minha vontade era trazer uma ETEC para Vargem Grande, né? Que nós tivéssemos uma estrutura própria. Eu acredito que seja possível. Só que esse tipo de estrutura, ninguém traz sozinho. Eu não posso ter a pretensão de virar e falar assim, eu vou trazer sozinha uma ETEC para cá. Mas eu vou procurar dar o maior apoio possível para essa iniciativa que já tem no município e também dar um apoio para o plano de
governo dentro desse setor do próximo prefeito que vier a exercer aqui o mandato. Se for o João Neto, ele também tem um plano de governo dentro desse tipo de formação, e aí eu pretendo dar todo o apoio que eu puder dentro disso. Se precisar buscar recursos na esfera estadual, eu busco. Eu quero me dedicar a ver o quanto, como vereadora, eu consigo trazer de recursos para a cidade para a gente poder buscar um bom desenvolvimento aqui. Entendeu? Eu tive a oportunidade de conhecer algumas famílias aqui na cidade. O meu pai, ele tem um projeto voluntário voltado para a parte de doações, é uma iniciativa dele mesmo. Muita gente até conhece ele aqui na região. E eu tive a oportunidade de ir junto com ele para poder entregar doações, conhecer essas famílias. Realmente, a gente tem uma situação aqui que é escondida, né? Tem famílias que literalmente moram em lugares que são de difícil acesso, de veículo, até mesmo a pé, são literalmente assim, não são ruas. É como se diz assim, né, aberto uma clareira no meio do mato, e ali se faz uma mini comunidade. Eu já tive a oportunidade de ver isso, e eu não conhecia, né. Assim, todo município tem que ter um planejamento de habitação popular. Isso daí é uma coisa assim que eu acho que é de base, porque você vê famílias que não têm condição de pagar um aluguel, não tem condição de viver numa casa assim estruturalmente decente. Inclusive, assim, eu falei que são famílias que muitas vezes estão escondidas, mas há alguns anos atrás, ali indo para o quilômetro 39, tinha um posto de gasolina, onde tinha uma estrutura e viviam ali, acho que, não sei quantas famílias. E por força da própria estrutura que estava deteriorada, essas famílias tiveram que sair. E eu não sei nem para onde que elas foram. Então, assim, não tem, assim, tem que ter, de alguma forma, tem que ter um investimento por parte da prefeitura na construção de habitação popular para essas famílias, porque, na verdade, elas vivem migrando de lugar em lugar onde elas podem ficar. Então, não tem, assim, no meu ver, não tem muita saída a não ser um investimento mesmo com verba do setor público para auxiliar essas famílias mesmo.